Imagina um animal com duas cabeças. Parece coisa de mitologia, né? Mas esse fenômeno, chamado policefalia, acontece na vida real. Polifecalia significa ter mais de uma cabeça. É raro, mas já foi observado em várias espécies. Apesar de ser mais comum em répteis, a policefalia pode ocorrer em outros animais também. De cobras e tartarugas a peixes e pássaros, essas criaturas realmente mexem com a nossa imaginação. Elas nos lembram da incrível diversidade e às vezes bizarrice do reino animal. Vamos mergulhar no mundo da policefalia, explorando a ciência, as histórias e a maravilha que cercam esses animais únicos. A policefalia é uma anomalia fascinante que surge de erros durante o desenvolvimento inicial do animal. Ela ocorre quando um embrião começa a se dividir em gêmeos idênticos, mas o processo é incompleto. Em vez de se separarem totalmente, os dois embriões permanecem parcialmente unidos. A policefalia é um exemplo impressionante da natureza complexa e delicada do desenvolvimento embrionário. Ao longo dos anos, inúmeros casos de policefalia em animais foram documentados, chamando a atenção do público e despertando a curiosidade científica. Um desses casos é o de Frank e Louie, uma tartaruga de duas cabeças que viveu por incríveis 17 anos. Pertencente à espécie Chelydra serpentina, esse réptil notável se tornou um símbolo de resiliência e adaptação, desafiando as probabilidades e vivendo uma vida surpreendentemente longa para um animal bicéfalo. Outro caso bem conhecido é o de Uê, uma cobra-rato albina de duas cabeças que viveu por 8 anos. Esses casos, junto com muitos outros, destacam a diversidade de espécies que podem exibir policefalia e os graus variados de sucesso que esses animais têm em navegar pela vida com múltiplas cabeças. A vida com duas ou mais cabeças apresenta um conjunto único de desafios para os animais. Um dos mais significativos é coordenar o movimento. Com dois cérebros enviando sinais para o mesmo corpo, pode haver conflitos no controle motor, levando a dificuldades em andar, nadar ou voar. Outro desafio é a alimentação. Duas cabeças geralmente significam duas bocas para alimentar, o que pode levar à competição por comida e à potencial agressão entre as cabeças. Apesar desses desafios, muitos animais policéfalos exibem adaptações notáveis que os permitem sobreviver. Alguns animais desenvolvem uma cabeça dominante que assume o controle do movimento e da alimentação, enquanto a outra cabeça desempenha um papel mais passivo. Outros aprendem a coordenar seus movimentos, com cada cabeça assumindo a responsabilidade por ações específicas. A cobra de duas cabeças. Um olhar mais atento à dicefalia. A dicefalia, a condição de ter duas cabeças, é a mais comum entre as formas de policefalia. As cobras são propensas à dicefalia devido ao formato do corpo e ao desenvolvimento dos embriões. Elas enfrentam desafios para coordenar seus movimentos. Cada cabeça pode tentar se mover em uma direção diferente, dificultando a caça. Algumas cobras dicéfalas prosperam em cativeiro com cuidados humanos. A tartaruga de duas cabeças, navegando pela vida com duas mentes. As tartarugas, com seus movimentos lentos e deliberados, podem parecer candidatas menos prováveis à policefalia, mas casos como o de Frank e Louie provam o contrário. As tartarugas de duas cabeças enfrentam seus próprios desafios, incluindo dificuldades em nadar e navegar em seu ambiente. Com duas cabeças frequentemente puxando em direções diferentes, nadar pode ser um processo complicado e ineficiente. Além disso, as tartarugas de duas cabeças podem ter dificuldade em se endireitar se virarem, tornando-as mais vulneráveis a predadores. Apesar desses obstáculos, sabe-se que as tartarugas de duas cabeças vivem por vários anos, demonstrando sua resiliência e capacidade de adaptação à sua condição incomum.
além de duas cabeças, explorando casos de policefalia. Embora a dicefalia seja a forma mais comum de policefalia, existem casos documentados de animais com ainda mais cabeças. Esses casos, embora extremamente raros, destacam a extraordinária diversidade desse fenômeno. Por exemplo, há relatos de cobras de 3 cabeças, tartarugas de 4 cabeças e até mesmo um caso de um leitão que nasceu com 7 cabeças. Esses casos de policefalia extrema geralmente resultam em desafios ainda maiores para os animais, pois coordenar múltiplas cabeças e corpos se torna cada vez mais complexo. As taxas de sobrevivência para animais com mais de 2 cabeças são geralmente mais baixas, mas sua existência serve como um testemunho da incrível plasticidade e imprevisibilidade da natureza. Taxas de sobrevivência e expectativa de vida. As chances de viver com múltiplas cabeças. As taxas de sobrevivência para animais policéfalos variam dependendo da gravidade de sua condição e das espécies envolvidas. Em geral, a policefalia reduz significativamente as chances de sobrevivência de um animal na natureza. Dificuldades em se movimentar, alimentar-se e evitar predadores tornam desafiador para esses animais prosperar em seus ambientes naturais. No entanto, com o cuidado humano e intervenção, muitos animais policéfalos conseguiram viver por vários anos, até mesmo excedendo a expectativa de vida média de suas contrapartes, de cabeça única em alguns casos. Isso sugere que, embora a policefalia apresente desafios significativos, nem sempre é uma sentença de morte e, com os devidos cuidados e atenção, esses animais únicos podem viver vidas surpreendentemente longas. Mitos e lendas, contos antigos de criaturas de múltiplas cabeças. O conceito de criaturas com múltiplas cabeças cativa a imaginação humana há séculos, aparecendo em mitos e lendas em várias culturas. Da Hidra da mitologia grega ao Pushpaka Vimana da mitologia hindu, as criaturas com múltiplas cabeças geralmente simbolizam poder, caos ou divindade. Essas criaturas míticas geralmente possuem habilidades sobrenaturais e são associadas tanto à criação quanto à destruição. A prevalência de criaturas com múltiplas cabeças na mitologia sugere que os humanos há muito são fascinados pela ideia de policefalia, reconhecendo sua raridade e os desafios e possibilidades únicos que ela representa. Esses contos antigos refletem nossa curiosidade duradoura sobre o mundo natural e nosso desejo de entender e explicar o incomum e o desconhecido. O fascínio pela policefalia. Por que somos tão intrigados? O fascínio duradouro pela policefalia decorre de uma confluência de fatores. Em um nível básico, é a pura singularidade de ver um animal com múltiplas cabeças que desperta nossa curiosidade. Isso desafia nossa compreensão do que é normal no reino animal e nos lembra da incrível diversidade da vida na Terra. Além disso, os animais policéfalos geralmente evocam uma sensação de admiração e espanto. Nós nos maravilhamos com sua capacidade de funcionar, embora imperfeitamente, com múltiplas cabeças e corpos. Sua existência nos leva a contemplar a natureza da consciência, individualidade e os desafios de viver com um corpo que desafia as normas convencionais. Conclusão. Um testamento da imprevisibilidade da natureza. A policefalia, embora seja uma ocorrência rara, serve como um poderoso lembrete da incrível diversidade e imprevisibilidade do mundo natural. Esses animais, com suas múltiplas cabeças e desafios únicos, desafiam nossa compreensão da biologia e da evolução. Eles demonstram a notável plasticidade da vida e sua capacidade de adaptação, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. Embora a policefalia geralmente venha com uma vida útil mais curta e inúmeros desafios, ela também destaca a resiliência e adaptabilidade dessas criaturas extraordinárias.
Sua existência serve como um testamento ao poder duradouro da natureza e sua capacidade de nos surpreender e maravilhar com suas infinitas variações.